Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. O Evangelho de hoje nos apresenta 2 pontos interessantes. Primeiro ponto, a tentação de Cristo. Claro que o Evangelho de Mateus ele vai trazer esse mesmo fato, né, mas narrado de forma mais pormenorizada. Já Marcos traz, né, somente o ponto de que Jesus foi tentado. O fato interessante e que o Papa Francisco recentemente falou é que Cristo não dialogava com o demônio. E o Papa nos auxilia, nos ensina a também nós não dialogarmos com o demônio quando ele nos tenta. E cada um de nós claramente sabe quando é tentado, quando vem essa condição da tentação, né? As seduções do demônio e aí a nossa resposta, né? Que perante a tentação, qual é a nossa resposta? O Papa nos ensina a não dialogar, a não negociar, a não abrir concessões quando a gente é tentado. Simplesmente virar as costas e para o outro lado, se possível até sair correndo. Porque não vale a pena. E o Papa fala que ao negociarmos com o demônio, nós perdemos. Então esse é um primeiro ponto que a gente pode trazer de ensinamento. Jesus é tentado para mostrar a cada um de nós que ele passou por tudo. Tudo que a gente passa, Jesus passou. E para nos mostrar também que com ele nós suportaremos a tentação quando ela vier. Porque o demônio não dobra, o demônio não vence. O demônio não consegue, nem mesmo sequer, atingir a Deus. Então, que nós realmente possamos pedir ao Senhor que quando nós estivermos passando por um momento de tribulação e tentação, que a gente possa se lembrar de Jesus. Porque naqueles instantes em que o demônio usa a sua estratégia, né, de apresentar algo que nos afasta de Deus, se a gente lembra de Jesus, primeiro a gente ganha força para vencer a tentação. E segundo, ao lembrar de Jesus, a gente lembra que nós somos fracos. Então a gente solicita o apoio de Deus. Assim, nós suportaremos a tentação.
por fim, o Evangelho vem trazer uma frase que é belíssima e que a gente precisa realmente tomar posse dessa frase. Guardar ela bem, de forma bem viva no nosso coração. No versículo 15, Jesus fala assim: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra, gente, ela é sempre presente. Porque percebam que antes de Cristo, o reino de Deus, ele não estava aberto. Ele estava aguardando. O próprio Deus aguardava o sacrifício de Jesus, porque o próprio Jesus diz que o caminho para o céu é Ele mesmo. Então, no momento que Jesus se oferece como sacrifício eterno e perfeito, Ele assim o faz para abrir a porta dos céus, para abrir a porta do reino de Deus que foi preparado desde todo o tempo para cada um de nós. E é por isso que Jesus fala: o tempo já se completou, ou seja, o tempo de espera já acabou, porque Jesus veio. Então o tempo de espera da vinda do Senhor já tinha se encerrado. E aí Jesus fala: o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque Ele sabe que Ele é o fato que nos religará à condição de filhos de Deus, e é o seu próprio sacrifício que nos dá como herança a possibilidade de entrarmos no reino de Deus. Então o reino está próximo, porque Jesus está perto de se oferecer por nós. Importante que a gente lembre disso. Jesus, ele se oferece por nós. Deus oferece seu Filho por nós. Por quê? Porque Ele deseja que todos nós vivamos com Ele. Deus, voltando ao Evangelho de ontem, né? Deus, Ele quer que todos os seus filhos vivam com Ele. Ele quer a salvação de todos. Claro que Ele respeita a escolha de cada um. Mas o desejo do coração de Deus é que sejamos todos um só nele. A nossa vida, ela será revelada quando nos encontrarmos com Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, a nossa vida é eterna, a gente nunca pode perder isso de vista. Nós não iremos perecer, porque quem está com Deus nunca morre. É muito pelo contrário, nós viveremos em Deus. Como se dará isso? Nós não sabemos. Mas a nossa esperança é viva. E não vai ser nada ruim, porque estar com Deus é maravilhoso. É uma experiência de muita paz, de muita alegria. Que nós espalhemos esse amor. E aí, claro, o final do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Para nós que vivemos no momento que Deus já nos deu a graça da possibilidade da ressurreição, o reino de Deus está mais próximo ainda. Porque o reino de Deus acontecerá na nossa vida de duas uma. Ou Jesus Cristo voltará conosco vivos, porque Jesus voltará, isso é certo. A gente é que não sabe se quando Ele voltar nós estaremos vivos ou já estaremos com Ele.
Então o reino de Deus está próximo. Ou a segunda possibilidade, nós fecharemos nossos olhos aqui para abrir na graça do Senhor. Perceba que o reino de Deus continua próximo. Não é a nossa morte. Nós não morreremos. Nós vivemos com Cristo aqui para chegar até Ele no reino. Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor reforça ao nosso coração a certeza do céu, a certeza de que nós estaremos contigo e que esse momento está próximo. Dê-nos a graça, Senhor, de amar o céu, de amar essa esperança de viver contigo. Te pedimos para que nós não nos afastemos de Ti, para que nós consigamos ouvir a Sua voz. Fica conosco, Senhor. Permanece conosco e ensina-nos a sermos íntimos de Ti. Amém.